Boa noite a todos e sejam bem-vindos antes de começarmos a jornada desta noite pela Floresta Assombrada. Tenho um anúncio rápido. Como muitos já sabem, as crianças sairão da escola para as férias de verão em breve. E por isso estou preparando todas as minhas histórias em termos de gravação para a temporada de verão. Ou seja, se você já é ou pretende ser apoiador em breve, e se o seu aniversário for durante o verão, por favor, me mande uma mensagem o quanto antes para que eu possa gravar o seu tema de aniversário e a sua saudação. Porque assim que o verão começar, não vou conseguir gravar nenhum material novo, então por favor envie isso agora. Mas por enquanto é hora de relaxar e deixar a escuridão dominar. Nunca fui muito fã de acampar. Em 2012, meus amigos e eu resolvemos acampar em uma propriedade privada em um sábado à noite. Tínhamos permissão do proprietário. À beira de um pequeno lago no sudoeste rural dos Estados Unidos, ele tinha provavelmente entre 45 e 135 metros de largura. Na verdade, era mais como um lago profundo, mas tinha 5 vezes o comprimento da largura. Do nosso acampamento, ele tomava quase todo o nosso campo de visão. O terreno em si não estava totalmente afastado da civilização. Estávamos de 8 a 16 quilômetros fora de um pequeno subúrbio de uma cidade média do sul. Definitivamente não era fácil de acessar, no entanto, e a única entrada era uma estrada de terra estreita e com portão que atravessava um dique ao longo de um lado do lago. A estrada tinha um portão trancado. O dono nos deu o código, passamos de carro e trancamos atrás de nós. Se você nunca esteve no sul, vai perceber como rapidamente tudo fica isolado fora das cidades. Nossas cidades são pequenas e as pessoas do interior costumam viver de forma dura e selvagem. Temos florestas densas, tão fechadas que não vale a pena construir nelas, a menos que você tenha alguma ligação ou apego à região. Disseram que abrir estradas em muitas dessas áreas não era lucrativo durante a construção de rodovias nos anos 50, então não houve muito desenvolvimento nos últimos 100 anos. E em alguns lugares desde a Guerra Civil. Não é incomum sair da cidade e dirigir por 30 minutos e encontrar cabanas que claramente estão fora da rede elétrica. Meus amigos e eu vivíamos nos subúrbios, então ficávamos felizes apenas de ver as estrelas e ouvir a natureza. Estávamos em nosso acampamento bem simples, uma pequena barraca Coleman para 2 pessoas, em um cobertor, apenas olhando ao redor e aproveitando a noite. De repente, meu camarada se sentou bem reto e disse algo tipo: "Você está vendo aquele cara ali?" Ele apontou para o outro lado do lago, mas não vi nada. Eu me sentei um pouco e disse: "Isso é só a escuridão pregando peças em você." Ele parecia realmente abalado. Agora há vários rostos atrás da árvore. Isso chamou minha atenção e eu me sentei, esfregando os olhos para tentar focar completamente. Vi aqueles rostos pequenos, redondos e brancos me olhando do outro lado do lago. Talvez uns 15 ou 20 deles estavam posicionados de forma que seus corpos ficavam atrás das árvores, e só suas cabeças eram visíveis. A melhor forma de descrever aqueles rostos é como crianças muito pálidas, meio iluminadas por dentro. Nenhum de nós estava bebendo ou sob efeito de drogas. Éramos jovens demais para isso, ao menos por mais alguns anos. Tínhamos jantado em casa e só planejávamos dormir depois de relaxar um pouco. Os rostos não estavam se mexendo. Eu meio que fiquei sentado ali em choque, pensando que meus olhos iam se acostumar e eu veria que era só um reflexo. Insetos ou corujas ou algo assim, mas eu nunca chegaria a essa conclusão. Eu encarei de volta por uns 5 minutos, olhei para o meu amigo e então eles tinham sumido. Corpos d'água transmitem som muito bem, e ouvimos muitos passos do outro lado do lago e alguns galhos pequenos se quebrando. É incrível o que seus ouvidos conseguem captar durante uma noite silenciosa. Meu amigo quase chorou ao dizer: "Que diabos são aqueles?" E eu não tinha uma boa resposta. Nenhum de nós dormiu muito bem. Eu definitivamente me senti validado nos meus sentimentos de não gostar de acampar. Mas o que a gente ia fazer? Tentei pesquisar na internet, mas nunca encontrei um fenômeno que pudesse explicar aquilo. Se alguém tiver alguma resposta, eu adoraria ouvir. Há cerca de 3 anos, logo após terminar o ensino médio,
Participei de uma viagem residencial para Kettleston, através do Serviço Nacional de Cidadania. Foi uma das melhores experiências da minha vida. Um mês inesquecível, cheio de risadas, bons momentos, amizade e, para mim pessoalmente, um pouco de romance adolescente. Todos os meus amigos estavam lá e, durante o evento, fiquei perto de um garoto de quem gostava muito. Naquela época, passávamos muito tempo juntos conversando, andando pelo local, escapando durante os momentos de silêncio. E na nossa última noite completa no Ia Kettleston, decidimos fugir para a floresta próxima. Só nós dois. Era quase meia-noite, a floresta estava parada e silenciosa, e acabamos encontrando uma daquelas porteiras de madeira com degraus, aqueles pequenos degraus embutidos nas cercas para que você possa passar de um campo para o outro. Subimos um degrau e sentamos de costas um para o outro, eu de frente para a floresta e ele para o campo aberto atrás dele. Havia algo tenso no ar naquela noite, estávamos conversando e as coisas ficaram um pouco emocionais. Ele se abriu sobre o falecimento da avó e eu pude ver as lágrimas se formando em seus olhos. A atmosfera mudou, parecia que não estávamos mais sozinhos, e foi nesse momento que eu vi aquilo atrás dele. Mas ao fundo, entre as árvores, algo se moveu. Uma figura imponente, com facilmente 2 metros de altura, estava parada atrás de uma das árvores. Ela segurava o tronco, inclinando-se apenas o bastante para espiar ao redor e nos observar. Achei que fosse um truque da luz da lua, mas então aquilo se mexeu. Tinha a forma de um homem, ombros largos, membros longos, perfeitamente proporcionado, mas não era sólido, era translúcido, como fumaça de cigarro presa em uma forma humana. A parte mais assustadora, porém, foi que ele também viu aquilo. Nós dois ficamos paralisados, apenas olhando sem conseguir falar, com os olhos fixos na figura fantasmagórica que, por um instante, nos encarou. Tudo ficou parado, então, como se aquilo tivesse percebido que nós o vimos. Ele se mexeu de repente e disparou. Não correu como uma pessoa. Ele se moveu de lado, de forma estranhamente suave e rápida, quase deslizando. E então, em um momento surreal e impossível, ele se dobrou sobre si mesmo, colapsou em uma única esfera de luz, disparou para dentro das árvores e desapareceu. Sentamos em silêncio, sem fôlego. Minha pele ficou fria, meu corpo inteiro vibrando de medo e incredulidade. Na manhã seguinte, tentei acreditar que só estávamos cansados e talvez tivéssemos imaginado tudo. Então, uma das garotas do nosso grupo, conhecida por seu interesse no paranormal, se aproximou de mim com uma expressão estranha. Ela não disse oi, não perguntou como eu estava. Ela apenas olhou diretamente nos meus olhos e disse: "Você viu alguma coisa ontem à noite?" Sim, e então ela assentiu como se soubesse de tudo. Sim, eu também vi, numa segunda-feira. Um homem alto, meio transparente, como uma sombra branca. Eu o via da janela do meu quarto. Até agora, só de pensar naquela noite, sinto arrepios na espinha. Pesquisei assombrações na região, mas não achei nada sobre espíritos ou fantasmas. Mas nós dois sabemos o que vimos. Não foi só uma história ou truque de luz, foi real, e o pior foi outra pessoa confirmar isso. Nunca consegui explicar o que eu via quando era criança, mas achei que se existe algum lugar que possa oferecer alguma explicação, é aqui. Já vi pessoas sombra antes e, embora sejam inquietantes, essas eram diferentes. Nunca conheci ninguém que tenha visto o que eu vi. Só havia água e floresta constantemente. Eu sei que parece ridículo, mas essa combinação parece ser um fio condutor toda vez que eu os via. Então imagine isso. Uma pessoa ou algo com forma de pessoa vestindo azul sólido da cabeça aos pés. Cada peça de roupa era exatamente do mesmo tom de azul, como se tivesse sido mergulhada em tinta. A pele deles, se é que posso chamar assim, era rosa pálido, quase carne crua. Eles não tinham traços faciais, apenas rostos em branco, borrados e humanoides. A primeira vez que os vi, eu tinha uns 10 anos, morava numa casa no leste de Connecticut. O terreno atrás da casa parecia amaldiçoado.
Havia dois lagos lado a lado, um pouco mais baixo que o outro, onde meus primos e eu íamos pescar nesse dia em especial. Meu primo estava em pé entre os dois lagos e eu estava do outro lado do lago mais baixo. De onde eu estava, eu podia ver o lago de cima. Foi aí que percebi claramente dois deles, aquelas figuras azuis andando lado a lado sobre a água, como se fosse chão sólido. Eu congelei. Fiquei parado, olhando atônito. Então comecei a acenar freneticamente para o meu primo, tentando fazer com que ele se virasse. Não sei por que não gritei, mas não consegui, e ele me olhou como se eu fosse maluco. Larguei a vara de pescar e corri ao redor da água até ele. Assim que notaram que eu os vi, se viraram e rapidamente deslizaram de volta pelo lago para a floresta de onde vieram. Claro, meu primo não acreditou em mim, eu queria acreditar. Eu também imaginei isso. Até que alguns dias depois eu voltei ao lago sozinho. Enquanto pescava, vi um saco plástico flutuando perto da margem. Dentro dele havia filhotes mortos. Apesar de não ser paranormal, aquilo foi muito perturbador. E eu fiquei parado ali quando comecei a ouvir tambores indígenas vindo da floresta. Quando os sons foram se aproximando, larguei tudo e corri para casa e não voltei lá por dias. A segunda vez foi em Bridgeport, Connecticut. Construímos um pequeno forte perto de um lago na floresta, perto da Park Avenue e do Santuário de Santa Margarida. Meu amigo e eu estávamos atravessando a área quando de repente me virei. E lá estava de novo, uma figura azul com aquele mesmo rosto sem feições, mas desta vez com um cabelo preto, azulado e selvagem. Ela estava parada, movendo-se devagar e desajeitada. Apontei para o meu amigo, mas ele não viu nada e eu fiquei olhando por um momento até que aquilo sumiu da minha vista. A última vez que vi ou pelo menos a última vez que me lembro, foi em Oxford, Connecticut. Eu explorava um trecho de floresta densa com alguns primos e o cachorro deles. A área era bem conhecida por atividades estranhas, até mesmo rumores de cultos ritualísticos. Em algum momento nós nos separamos. Me encontrei perto de um rio e por algum motivo senti-me compelido a subir uma encosta íngreme e rochosa. Parecia um penhasco na época, especialmente para um garoto de 12 anos. Quando cheguei ao topo, o cachorro já estava lá, mas meus primos tinham sumido. De repente, o cachorro começou a latir e ficou nervoso. Eu tive a pior sensação de estar sendo observado. Eu me virei e vi outro deles. Assim que me notou, ele correu de novo para dentro da floresta. O cachorro saiu correndo atrás dele. Eu corri atrás da cachorra, e quando ela finalmente voltou, nós dois corremos até sair da floresta. Oxford tem algumas florestas bem densas, então não foi uma fuga rápida, mas assim que saímos, a cachorra se acalmou. Achei que fosse o que fosse, já tinha ido embora. Olhando para trás, eles nunca pareceram agressivos, apenas não queriam ser vistos. Mas naquela primeira vez, quando eles estavam se aproximando sorrateiramente do meu primo, juro que tinha algo estranho na intenção deles. Ainda assim, talvez só estivessem curiosos. Não espero que acreditem nisso. Ainda não tenho certeza se acredito nisso. Mas essas memórias estão gravadas na minha mente e nada que eu já vi ou li jamais se igualou a elas. Eu até voltei a alguns desses lugares esperando vê-los de novo, mas nunca vi. Alguém já viu algo assim? Figuras humanoides azuis, rostos inexpressivos, sempre próximas à água ou árvores. Se você já viu, por favor, diga algo, porque tenho carregado isso comigo por tempo demais. Gostaria de começar dizendo que essa história não é minha, mas sim algo que supostamente aconteceu com um amigo meu, com quem perdi contato desde então. Eu a conhecia há vários anos quando ela me contou essa história, e era o único relato estranho ou paranormal que ela tinha. Por isso, sempre teve um tom de verdade para mim. Por volta de 2004, ela morava com os pais em uma área arborizada de Ontário, no Canadá. O quintal deles tinha várias árvores frutíferas, e uma floresta densa começava onde o quintal terminava. Certa noite, o pai dela estava subindo as escadas para ir dormir. Quando ele olhou pela janela em direção às árvores frutíferas, uma luz branca, azulada, chamou sua atenção, serpenteando entre as árvores frutíferas deles. Não era brilhante, mas também não era fraca.
Supostamente, ela flutuava livremente a cerca de 8 centímetros do chão. Achando que era um invasor com uma lanterna, ele se preparou para o confronto. Mas ao olhar mais de perto, ele percebeu que aquela luz não vinha de uma lanterna. Era apenas uma bola de luz flutuando entre as árvores. O pai dela chamou a família para ver e eles se juntaram a ele na janela. Sem entender o que era aquela bola de luz, o pai decidiu dar uma olhada mais de perto. Mas assim que ele abriu a porta, a luz recuou para a parte mais densa da floresta atrás do quintal, serpenteando entre as árvores frutíferas. Enquanto ela se movia sem emitir nenhum som assustador, minha amiga e a mãe dela voltaram para o andar de cima para dormir, tentando esquecer aquilo. O pai dela ficou mais um tempo acordado, olhando hipnotizado pela janela enquanto a luz voltava e flutuava no quintal. Eventualmente, ela flutuou de volta para a floresta e desapareceu. Na manhã seguinte, minha amiga acordou com o pai gritando em pânico, dizendo que ficou cego durante a noite. Ela e a mãe o levaram rapidamente ao hospital, onde o médico o examinou. O médico disse a elas que normalmente só vê esse tipo de queimadura na retina em pessoas que soldam sem máscara. Foi determinado que a cegueira do pai dela, felizmente, era temporária e passaria em alguns dias. Devo acrescentar que o pai dela não era soldador, mas sim trabalhava em um escritório. Como já disse antes, desde então perdi contato com essa amiga. Mas, até nossa última conversa, a fonte de luz não pôde ser determinada. Anos atrás, meu então marido, que agora é falecido, meu filho de 2 anos e eu fomos para a Nova Inglaterra para ver as cores do outono. Ficamos em um resort em New Hampshire e fazíamos passeios durante o dia. Foi uma viagem divertida e agradável. Em um dia, fomos até Vermont para explorar e talvez comprar xarope de bordo. Preparamos o almoço e planejamos parar em um parque para fazer uma pausa e comer. Embora eu estivesse navegando, não me lembro onde estávamos naquele dia específico. Tínhamos encontrado uma cidadezinha tranquila e estávamos procurando um parque para almoçar. Não conseguimos encontrar um, mas meu marido viu uma placa e disse que havia um pequeno lago naquela estrada em particular. Então decidimos ir até lá na esperança de encontrar um lugar para relaxar e almoçar. Pelo que me lembro, a estrada seguia por cerca de 1 quilômetro por um tipo de cânion e terminava no estacionamento desse lago bonito. Estava tranquilo e éramos as únicas pessoas lá. Saímos do nosso carro alugado e demos uma olhada ao redor. Se bem me lembro, a área de piquenique era de madeira antiga e pintada de uma cor avermelhada. Lembro de me sentir desconfortável ali e tentar me tranquilizar pensando que o lugar devia ser bem movimentado. No dia 4 de julho, escolhemos um banco de piquenique específico e começamos a tirar o almoço da mochila, mas meus sentimentos de apreensão estavam aumentando aos poucos. Percebi que meu marido olhava muito ao redor enquanto comia, não para mim ou para nosso filho, mas para o ambiente ao nosso redor. Meu filho estava irritado e eu estava tendo dificuldade para fazê-lo comer. Isso não era normal. Finalmente, terminamos de comer normalmente. Em um lugar como aquele, damos uma pequena caminhada e exploramos um pouco. Meu marido então me perguntou diretamente se eu tinha terminado. Eu disse que sim e que gostaria de ir embora. Fiquei feliz por ir embora e saí rapidamente. Pegamos nossas coisas, o lixo e partimos depressa. Não dissemos nada um ao outro enquanto dirigíamos de volta pelo cânion até a cidade. Assim que chegamos à cidade, viramos à direita. E então meu marido parou no acostamento, justamente quando nos olhamos e suspiramos aliviados. Então nós conversamos. Meu marido e eu concordamos que precisávamos sair dali o mais rápido possível. Ele admitiu que não disse nada porque não queria me assustar. Eu disse algo sobre o lugar ser bonito e silencioso e meu marido respondeu: "É, silencioso demais." Ele estava certo. Era outono no meio da semana, então eu não esperava que tivesse ninguém lá. Mas não havia nem o canto dos pássaros, só um silêncio mortal. Às vezes eu me pergunto o que assustou a gente naquele dia. Sentimos nós três, seja o que for. Meu marido, de 23 anos, e eu, de 22, comemoramos nosso aniversário de casamento há mais de uma semana.
Temos um trailer em Cherokee, Carolina do Norte, onde temos ficado. Nós temos interesse em coisas abandonadas, como cidades e cemitérios, e decidimos que iríamos visitar o cemitério Connor, perto do riacho Couch, fora da Newfoundland Gap, próximo ao centro de visitantes Okona Luft. Quando chegamos para parar perto de onde a trilha deveria começar, saímos do carro e começamos a caminhar em direção à entrada. Na floresta, onde há uma trilha, a trilha em si é visível, mas você precisa estar procurando por ela. Estamos entrando, indo em direção aonde o cemitério deveria estar. Estou na frente, olhando para baixo, checando cobras e buracos com meu marido atrás. Parou um instante e disse: "Amor, olha essa estátua." Olhei ao redor e perguntei: "Onde?" Então ele aponta. Eu esperava uma estátua de anjo como as que se vê em cemitérios. Não era isso que eu vi. Mais adiante na trilha e ao lado, havia o que parecia ser uma estátua de cervo de 3,5 a 4,5 metros de altura. A estátua parecia ser feita de madeira ou envolta em couro e parecia estar preservada. O problema é que nenhum lugar na internet citava essa estátua ou algo similar. Isso começou a me deixar desconfortável, porque ela tinha um rosto estranho e era um lugar muito esquisito para algo assim estar. Meu marido então disse que não gostou nada daquilo e que devíamos ir embora. Assim que ele disse isso, nós nos viramos e saímos o mais rápido possível. Voltamos ao carro e falei que não me sentia bem. Ele concordou e disse o mesmo. Ele viu um rosto parecido com um cervo, mas sem focinho, e achou que piscou. Contei a ele o que vi. Voltando para o trailer, percebi que deveria ter tirado uma foto, mas infelizmente não pensei nisso na hora. Assim que voltamos para o trailer, começamos a pesquisar sobre isso e não conseguimos encontrar onde era, nem mesmo ver se estava listado em algum lugar. Decidimos voltar a uma livraria indígena local que já tínhamos visitado antes e conversar com a senhora mais velha que a administrava. Explicamos o que aconteceu e ela nos aconselhou a falar com o centro de visitantes no Parque Nacional, para ver se alguém já tinha passado por algo parecido ou se eles conheciam alguma história indígena sobre algo semelhante. Ela também disse que às vezes as coisas escolhem que só você possa ver. Agradecemos a senhora e voltamos para o nosso trailer. Agora estou aqui compartilhando isso e pensando sobre a possibilidade daquilo que vimos na floresta. E se alguém tiver alguma informação, eu adoraria ouvir. Tenho experimentado usar o aplicativo GhostTube, uma Spirit Box básica para celulares. E embora possa ser aleatório, tive um encontro ontem e acho coincidência demais para não ser real. Há um bosque perto de casa onde entrei por acaso com meu cachorro certa noite. Uma estrada longa e escura leva ao bosque, onde há uma casa velha e assustadora. Nem cheguei a entrar no bosque, pois o lugar parecia sombrio espiritualmente e eu sentia olhos me observando. Eu fui lá antigamente e é uma caminhada agradável, mas algumas áreas ao redor do caminho ainda pareciam sombrias. Então ontem eu levei o GhostTube comigo quando voltei para a área. Senti que estava sendo observado e fazia perguntas sem obter muitas respostas. Mas quando passei por esse vala, tive uma sensação estranha e uma visão na minha cabeça de que eu queria deitar e ser enterrado. Eu pensei, de quem é o corpo que está ali? Meu aplicativo então disse que era o meu, mas eu não liguei os pontos porque eu não tinha dito isso em voz alta. O aplicativo falou biblioteca, então pensei que alguém poderia ter uma biblioteca. Eu disse, você morreu aqui? E então ele disse, caminhão. Pensei que alguém pudesse ter sido atropelado, pois é perto de uma estrada na montanha. E então eu senti um aviso e tive a sensação de que o espírito que estava por perto queria alertar as pessoas sobre o que aconteceu com ele. A lenda urbana que eu conheço é de um lugar perto de onde eu moro, é o Parque Pheasant Hill, em Dyer, Indiana. Há uma escola ao lado da floresta onde eu me recusava a entrar à noite por causa do que vi e ouvi lá. Eu andei por aquela floresta durante anos e já tive aquela sensação de estar sendo observado antes, então comecei a espalhar a história. Mas não sou só eu, há outras pessoas e existe uma história por trás disso. Ouvi,
que no início dos anos 1900, antes da escola e dos trilhos do trem, a cidade era basicamente fazendas. Havia um cara que morava na floresta, numa cabana, e trabalhava como lenhador na cidade. Anos depois, os trilhos foram construídos originalmente na floresta, logo atrás da casa dele. Um dia, ele estava cortando árvores e um trem passou. Ele foi atingido acidentalmente e perdeu a vida por causa disso. Anos depois, provavelmente entre os anos 60 e 70, havia crianças que diziam que iam procurá-lo porque diziam que toda noite de Halloween, coincidentemente, o aniversário da morte dele. Se você fosse para a floresta nas primeiras horas da manhã, talvez acabasse encontrando ele. Eu não sabia se isso era verdade, mas foi o que ouvi. Então, um dia, decidi ver por mim mesmo. Era noite de Halloween e mal dava para distinguir o leão da árvore por causa da neblina. Eu disse para mim mesmo que só daria uma olhada rápida, uma caminhada rápida. Eu não estava tentando provar nada, só estava curioso, então peguei minha lanterna, coloquei um moletom com capuz e fui lá. Escorreguei pela abertura da velha cerca de arame atrás da escola, como já fiz antes. E segui o caminho estreito que passa atrás do campo de futebol antes de entrar na mata. Quanto mais eu avançava, mais eu sentia a mudança. Não sei se era porque eu estava me empolgando ou se realmente havia algo no ar. Mas a cada folha que eu pisava e a cada passo que eu dava na penumbra, sentia uma inquietação crescendo dentro de mim. Cheguei ao lugar onde a trilha passa bem atrás dos trilhos do trem. Tem uma parte da cerca caída onde os trilhos descem um pouco. E imaginei que provavelmente tinha sido ali que aconteceu, onde o cara morreu. Eu estava parado ali, olhando em volta, tentando sentir alguma coisa quando ouvi algo à distância, um som que eu não consegui identificar direito. Isso me assustou. Olhei em volta, girei minha lanterna tentando discernir de onde vinha o barulho e o que era. Mas eu realmente não consegui ver direito enquanto balançava minha lanterna. Juro que, por um momento, vi uma sombra não muito longe de mim na trilha quando apontei a lanterna de volta. Não havia nada lá. Talvez fosse só imaginação, talvez as árvores altas ou qualquer outra coisa. Mas eu não podia ter certeza. Eu tinha decidido começar a voltar e, quando comecei a andar, comecei a ouvir barulhos estranhos na floresta. Não vou entrar em detalhes sobre o que eram, mas me assustaram muito e corri de volta. Se quiser testar a lenda, faça isso. Eu adoraria ouvir o que todo mundo encontra. Deixe-me começar dizendo que sempre fui um fanático hardcore por paranormalidade. Gosto de histórias de fantasmas, lugares assombrados e pessoas das sombras, enfim, de tudo isso. Minhas duas irmãs mais novas são tão obcecadas quanto eu. Ao longo dos anos, tivemos alguns barulhos estranhos à noite e sensações esquisitas, mas nada realmente tão assustador quanto aquele verão. Quando fomos até a Ponte do Homem-Cabra, até hoje não tenho certeza do que vimos, mas seja lá o que for, não era só uma história de acampamento da região. Minha família é meio espalhada, eu moro em Nebraska, minha meia-irmã está com minha madrasta, acho que ex-madrasta. Após o divórcio em Washington, meu pai vive perto de Dallas, Texas, com a nova esposa e minha meia-irmã. Então as visitas são raras, complicadas e geralmente curtas, mas neste verão os astros se alinharam. Minhas irmãs moravam com o papai e consegui tirar uma semana de folga do trabalho para me juntar a elas. Já que finalmente estávamos todos no mesmo lugar, e como aventuras assustadoras basicamente são o nosso jeito de criar laços em família, decidimos conhecer uma das lendas urbanas mais infames do Texas, a Ponte do Homem-Cabra. Papai não ficou muito animado. Ele é profundamente religioso e totalmente contra trazer escuridão para nossas vidas. Fantasmas, demônios, tabuleiros Ouija eram proibidos na casa dele, e ele não gostava que dirigíssemos tarde até a ponte, que era longe. Eu tinha 21 anos e disse que iríamos comer algo após um dia no Six Flags. Mas em vez disso, eu levei a gente para Denton, para a velha ponte Alton. A estrada já era assustadora,
O sistema de posicionamento global travava, atualizava devagar e perdia a entrada. Tivemos que dar a volta em uma estrada rural escura e sinuosa só para encontrar o caminho que levava até a ponte, que é bloqueada para carros. Um jogo de futebol terminava a 1 quilômetro dali, mas fora isso, tudo estava silencioso. Paramos na estrada de cascalho e logo vimos um grupo de adultos saindo da trilha. Eles riram e disseram: "Não, homem-cabra." Hoje nos alertaram e sugeriram olhar um caminho assustador à esquerda da ponte. Agradecemos a eles e entramos na floresta às 22h30 pelo portão de metal. No começo, os únicos sons eram das cigarras e dos nossos próprios passos, mas à medida que avançávamos, a floresta começou a parecer estranha. Parecia que a própria floresta nos pressionava. No início, só ouvíamos as cigarras e nossos passos. A lanterna do meu celular mal atravessava a vegetação densa e eu repetia para mim mesmo que era só imaginação. Mas a sensação incômoda de estar sendo observado não passava. Chegamos à ponte, era uma escuridão mais escura do que o próprio breu, aquela que rouba a luz, e ficamos ali, parados, encarando o vazio. Além do meio da ponte, floresta e riacho perderam as sombras. Símbolos estranhos e pichações cobriam os corrimãos. Não tínhamos certeza do que atravessamos, lendo lentamente as palavras, rindo nervosamente e tentando parecer corajosos. Eu passei minha lanterna pela ponte e foi aí que vimos uma massa preta em forma humana parada na beira da ponte. Eu pisquei e tinha sumido, devia ter sido um truque da luz. Minha irmã foi até onde vi a figura e sussurrou: "Juro que algo me observa debaixo da ponte." Keila, nossa outra irmã, ficou pálida de repente e disse que não estava bem. Achei que ouvi e isso já bastou pra gente. Falei para eles que iríamos embora e conferir a outra trilha que o grupo mencionou enquanto caminhávamos para a floresta. Tanto a minha lanterna quanto a da Candace se apagaram ao mesmo tempo e meu estômago gelou. Me atrapalhei com o celular, acendi minha luz, mas a dela ficou apagada. A atmosfera tinha mudado agora e então eu vi aquilo a uns 6 metros de distância, parado na beira da trilha da floresta. Tinha algo lá, uma figura alta, magra e escura, com formato mais ou menos humanoide. Era ao mesmo tempo transparente e de alguma forma sólido. Seus olhos eram tênues, mas eu sentia que aquilo me observava. Seria um truque da luz? Eu não tinha certeza, mas dei um passo nervoso para mais perto e então vi aquilo se mover. E então eu gritei e disse para minhas irmãs correrem. Elas claramente não tinham visto aquilo. Elas acharam que eu estava brincando, o que não era verdade, e nós disparamos. Corremos pela trilha em direção ao estacionamento de cascalho. Olhei para trás só uma vez, mas não consegui mais ver aquilo. Nos arrastamos sob a cerca, corremos para o carro e tentamos encaixar a chave rapidamente. Dirigi sem pensar, minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o volante, meu corpo inteiro estava em chamas. Antes de chegarmos à estrada principal, vimos 2 homens de branco correndo para a floresta de onde tínhamos acabado de sair. Eles não falaram, não olharam para a gente, só correram como se soubessem que tinha algo lá fora. A volta de 1 hora foi silenciosa, sem que ninguém conseguisse falar. Tentava racionalizar o que vi, repetindo na cabeça e buscando explicação lógica, mas nada fazia sentido. Nunca imaginei encontrar algo na ponte do Homem-Cabra. Para mim, ele era apenas uma lenda urbana para assustar crianças. Ou talvez seja só isso que eu preciso dizer para mim mesmo, porque tenho quase certeza de que tem alguma coisa lá fora na velha ponte do outono. Não é só uma história. Existe uma velha lenda na Virgínia sobre uma estrada escondida em Yorktown chamada Estrada Crawford. Moradores locais comentam isso há décadas. Alguns dizem que já viram o fantasma de uma mulher pendurada na ponte. E se você estacionar embaixo dela e olhar para trás no momento certo, você vai ver. Outros relataram soldados da Guerra Civil vagando entre as árvores, carros parando inexplicavelmente sob a ponte, luzes distantes, gritos e figuras sombrias espreitando na floresta. É o tipo de lugar que você lê em fóruns de fantasmas à noite, mas nunca espera visitar. Nós não planejamos ir. Parecia uma aventura assustadora. Éramos 4 amigos: Marcos,
que nunca viveu algo paranormal. Para ser sincero, eu também não. Sarah e Alex, o cético do grupo, além de Jaden, que cresceu ouvindo histórias de fantasmas, mas nunca tinha visto nada ele mesmo. Naquela tarde, trocávamos histórias sobre coisas estranhas que lemos na internet. E Marcos disse: "Quero que algo real aconteça, quero ver algo pela primeira vez." Isso fez a gente começar a falar sobre lugares assombrados por perto. Lembro de um amigo de Yorktown me alertando sobre a Estrada Crawford. O nome era familiar para alguns de nós. Pegamos nossos celulares e começamos a ler todas as histórias, de como a mulher se enforcou na ponte, a aparição, as luzes brilhantes. Jaden até encontrou um vídeo de um carro sendo arranhado depois de estacionar lá. Nós estávamos estupidamente empolgados. Decidimos ir depois de escurecer, por volta das 22h30. Na primeira vez que descemos a estrada de carro, não foi tão assustador. Alguns carros passaram e havia uma viatura policial estacionada perto da ponte. Meio que acabou com o clima, então fomos embora, pegamos algo para comer e esperamos até as coisas esvaziarem. Voltamos por volta das 11h30 e um grupo de caçadores de fantasmas estava estacionado por perto. Conversamos rapidamente com eles, que não viram nada, mas disseram que a floresta transmitia uma energia ruim. Eles também citaram uma trilha ao lado da ponte e disseram que era mais assustadora que a estrada. Agradecemos a eles e subimos em cima da ponte para explorar. O asfalto estava rachado e desbotado. Encontramos pichações, incluindo um símbolo circular estranho que ninguém reconheceu e um pentagrama desenhado grosseiramente, típico de ponte. Foi então que vimos faróis se aproximando. Então Marcos, Sarah e eu descemos, enquanto Jaden e Alex ficaram escondidos na ponte com as lanternas apagadas. Pouco depois, ouvimos passos apressados e vozes em pânico. Jaden e Alex desceram correndo da ponte, ofegantes e pálidos como fantasmas. "Alguém estava lá em cima", disse Jaden assustado. Ela saiu da floresta, alta e vestida de branco, indo direto à ponte. Naturalmente, em vez de ir embora, fizemos a típica besteira de filme de terror e voltamos para ver, mas ela já tinha sumido. Mas então, enquanto olhávamos a estrada e a floresta, um grito ecoou pela noite, veio lá do fundo da floresta e todos nós saímos correndo. O grupo de caça-fantasmas fugiu na caminhonete e nós pulamos no meu carro e saímos correndo pela Crawford Road, celulares em mãos, janelas baixas, tirando fotos enquanto dirigíamos, esperando capturar algo na câmera. Então Sarah gritou: "Vai!" Ela estava meio para fora da janela, olhando para trás. Quando estávamos longe o suficiente, ela finalmente nos contou o que viu. Uma figura escura de 4 patas correndo atrás do carro. Ninguém conseguiu processar aquilo. Entramos em um estacionamento próximo, tremendo, e ao revisar fotos e vídeos, nos assustamos com o que vimos. Marcos havia gravado tudo. Ao reproduzirmos, ouvimos o grito que nos fez correr. Mas havia algo mais por baixo. Um som distorcido, úmido, estalando. Jaden tinha várias fotos com orbes brilhantes, alguns fracos, outros intensos. Já uma foto de Marcos saiu totalmente branca, como se estivesse super exposta, mas nenhuma das outras estava assim. O que deixou a gente ainda mais assustado foi que tanto Sarah quanto Alex, que estavam sentados em lados opostos do carro, registraram uma coisa azul brilhante pairando ao fundo das fotos deles. Mas as fotos deixaram todo mundo em silêncio. Alex tinha tirado uma foto do retrovisor lateral e, no reflexo, havia um rosto pálido, magro e antinatural, encarando o carro com olhos completamente negros. Nós deveríamos ter ido para casa, mas não fomos. Voltamos para a Crawford Road para mais uma passada, tirando mais fotos. No início, nada aconteceu, até que nos aproximamos da ponte novamente e Jaden quebrou o silêncio. "Tem alguém parado ali?" Ninguém viu, mas ao revisar as últimas fotos, Marcos registrou algo pior. Empoleirada no topo do poste quebrado, talvez a uns 6 metros da ponte, havia uma criatura escura de 4 patas, com olhos brilhantes. Nós deixamos a estrada Crawford para sempre. Quando finalmente chegamos em casa, saímos do carro e notamos mais evidências que não tínhamos visto. Marcas de mãos nas janelas, do lado da Sarah e do Jaden. Algumas estavam borradas, como se alguém passasse a mão no vidro, e havia um arranhão na porta traseira do carro.
Desde então, venho pesquisando mais a fundo as experiências de outras pessoas lá. Alguns mencionaram o grito, alguns dizem que é um animal, mas outros não têm tanta certeza. Passei vários anos me apresentando no circuito de feiras renascentistas, viajando pelo país, dirigindo trupes, empunhando espadas e cuspindo fogo para plateias que viviam de fantasia. Parece divertido, e era. Na maioria das noites, porém, eu dormia em barracas, espremido ombro a ombro com outros artistas em pequenas vilas improvisadas montadas no terreno da feira. Mas às vezes, quando tinha sorte, achava um lugar com paredes de verdade, um depósito, casa de adereços ou até um palco. Foi isso que aconteceu na Feira Renascentista de Ohio. Eu consegui uma chave para o palco Gloriana, uma estrutura de 2 andares no local. Era sólido, mas sem glamour. A porta dos fundos tinha cadeado por fora. Janelas e porta da frente podiam ser trancadas por dentro. E eu deixava uma janela destrancada durante o dia para poder entrar à noite. Parecia seguro, discreto e aconchegante. Tinha uma rede no andar de cima e ninguém estranhou quando me mudei para lá. Com alguns itens essenciais, saco de dormir, bolsa de correspondência com roupas e um cobertor de lã. Como as noites na faculdade geralmente eram calmas, eu subia até a varanda, acendia um cigarro de cravo e ficava olhando para as vielas sombreadas da feira deserta. Além do palco, a floresta ficava encostada bem na parede dos fundos, com árvores densas e retorcidas e arbustos. Lá atrás era apertado demais para se sentir confortável, mas de frente para o interior da feira era outra história. Isso foi até a noite assustadora começar. Como dezenas de vezes antes eu estava bebendo hidromel com os jousters, eles se dispersaram e eu fiz meu caminho habitual pelos caminhos escuros até a Gloriana. A lua estava fina, oferecendo muito pouca luz, e enquanto eu caminhava pelo corredor estreito atrás do palco, algo farfalhou nos arbustos à minha direita. Eu parei e escutei, mas não fiquei por ali. Acelerei o passo, fui até a frente e forcei a janela que eu tinha deixado entreaberta e então entrei. Tudo parecia igual. Mesmo assim, chequei tudo com minha lanterna, sem sinais de entrada, cheiros estranhos ou nada fora do lugar. Então, tranquei a janela novamente e subi a escada até a varanda lá em cima. Estava quieto, acendi um cravo, o doce aroma cortando o frio, eu podia ouvir o canto dos grilos e, em algum lugar distante, risadas, de um acampamento distante. Me apoiei no corrimão, respirei fundo, deixando a noite me envolver. E então, de repente, uma ausência de ruído ficou perceptível. Os grilos pararam. O zumbido, o canto, o som noturno que cobre o mundo como um ruído branco foi silenciado como se alguém tivesse apertado um interruptor. E foi então que ouvi outra coisa, um coachar, um som profundo e gutural. A princípio achei que fosse um sapo cururu. Havia muitos por ali para isso fazer sentido, mas algo naquele coachar fez minha espinha arrepiar. Não era um sapo, era uma voz dizendo meu nome, Bob. O som era distorcido. Era como se algo tentasse imitar um sapo, mas aquilo não era brincadeira. Bob. Eu congelei, minha mente gritou. Ninguém me chama assim, eu não usava esse nome há anos. Eu odiava isso. Só as pessoas da minha infância me chamavam assim, e nenhuma delas estava aqui. Outra voz se juntou, e depois uma terceira, cada uma arrastando meu nome naquele mesmo sussurro áspero e úmido. Bobby. Deixei cair o cravo, entrei rápido e peguei minha lanterna daquelas pesadas que servem como porrete, se as coisas ficassem ruins. E eu fui me esgueirando até o fundo e apontei minha lanterna para as árvores. Não havia nada. Mas então ouvi de novo. Bobby. Meu sangue gelou. Eu precisava de algo afiado, uma faca. Corri escada abaixo e peguei minha adaga de cinto. 5 polegadas de metal barato, inútil em uma luta de verdade. Eu não pensava racionalmente, só queria alguma proteção. Então ouvi um arranhado longo e deliberado na porta dos fundos. Não parecia que alguém estava tentando arrombar.
mas eles queriam que eu soubesse que estavam lá e que estavam brincando. Eu recuei, aquela porta estava trancada com cadeado, claro, mas eu não era o único com uma chave. De repente, o silêncio sufocante parecia estar vivo, como se algo estivesse se desenrolando ao meu redor, e eu fosse apenas um participante de algo que ia acontecer de qualquer jeito. Disparei, destranquei a janela do palco, abri com cuidado e escapei. Mesmo assim, eu podia ouvir as vozes roucas chamando meu nome na escuridão e unhas arranhando a madeira, mas eu não olhei para trás. Corri pela feira sob o luar, passando por tendas, carroças e barracas de comida como esqueletos na escuridão, e corri até chegar ao mundo dos cavaleiros, o sótão do celeiro. Alguns de nós se refugiavam lá em noites difíceis e não dormiam até o amanhecer. Voltei para Gloriana, todas as janelas estavam abertas, a porta dos fundos também estava aberta. O cadeado tinha sumido. Minhas coisas, cobertores, roupas e equipamento estavam jogados e revirados por todo lado. Eu não dormi lá de novo. Fiquei com os Jousters pelas próximas 2 semanas, depois seguimos para o circuito do Texas. Nunca descobri quem ou o que era. Eu só os chamava de os estranhos. Ainda chamo assim. E até hoje, se alguém me chama de Bob, eu levo um susto. Não tenho certeza do que era, mas seja lá o que for, tenho quase certeza de que veio daqueles bosques. Eu não vou voltar. Então, aqui na Sierra Nevada é o único lugar onde eu ouvi falar dessa coisa específica. É mais uma lenda local. Você pode levar isso tudo com um grão de sal, se quiser. Juro que essa história é verdadeira e meu irmão pode confirmar. Então, quando eu estava crescendo, eu não morava em uma reserva, mas fica a cerca de 8 quilômetros da mais próxima, que faz divisa com a propriedade do meu avô. Cresci com todos. Os anciãos são muito espirituais. Meu pai era especial. Ele foi cercado por atividade paranormal durante toda a infância dele. Ele mencionava isso frequentemente quando bebia para afastar os demônios. Por assim dizer, tinha uma lenda que ele me contou logo no começo. Morando em uma casa bem rural na montanha, numa estrada conhecida por sua atividade, ainda mais rural do que a cidadezinha. Meninos e homens faziam xixi do lado de fora com frequência. Era rápido e fácil. Meu pai achava que sempre chutava terra por cima do xixi dele. Sim, como um cachorro. E eu perguntei para ele quando era bem pequeno e imitei ele uma vez por que ele fazia isso. Ele me contou uma história que eu nunca esqueci porque me assustou pra caramba. Ele disse: havia um antigo curandeiro, nem homem nem besta, algo entre os dois. Esse curandeiro não era curador, era mau. Ele me disse que quando um homem ou criança indígena saía da trilha para urinar, precisava chutar terra por cima. Se eles não fizessem isso, o curandeiro, ele tinha um nome que não deve ser dito, senão ele ouve: você caminhará pelas trilhas à noite. Quando ele sentir seu cheiro, vai pegar a terra do lugar onde você fez xixi e cheirar. Ele coloca isso em uma bolsa de remédios, usa no pescoço e te caça, ele caça à noite, especialmente se você for uma criança má. Bem, meu irmão e eu meio que crescemos do lado errado dos trilhos naquela época. Eu era um maconheiro sem dinheiro, e meu irmão era um viciado em drogas que voltou para casa por alguns meses. Como fiz aos 19 anos, ele tinha cerca de 26. Fazíamos muitas coisas erradas, principalmente na comunidade vizinha, e éramos garotos problemáticos. No ensino médio, um cara se mudou para nossa rua, entre minha casa e o rancho do meu avô. Ele cultivava muita maconha. Eu sabia o caminho e fui com alguns amigos cortar sua plantação. Numa noite de verão, o verão foi bom, nem preciso dizer. Entediado numa noite, passando o tempo com meu irmão. Contei para ele sobre a plantação. Acontece que ele também sabia disso, e naquela noite decidimos ir pegar uns brotos frescos. Agora nossa estrada é longa, sinuosa, de mão única e escura, extremamente escura. Havia um pouco de luar, então víamos, mas não muito. Nossos olhos se acostumaram, meu irmão, paranoico e sob efeito de estimulantes, decidiu que deveríamos andar. A antiga linha férrea que corre paralela à estrada, logo abaixo dela, era por onde as pessoas viajavam quando a estrada ainda era uma ferrovia. Concordei, mas disse que deveríamos subir até a estrada principal porque é lá que começa a trilha. O lugar do cara era bem, meu irmão, o gênio que ele é, disse. Os cachorros vão latir e vai ter uma câmera de trilha.
Ele disse pra gente ficar na trilha e cortar pelo mato. O que a gente tentou, mas não conseguiu porque o mato era praticamente uma parede. Agora, nesse ponto, a gente está bem mais perto da propriedade do nosso avô e somos próximos de um cara que aluga uma casa do outro lado dela. Moro em uma propriedade de cerca de 1.200 acres, então fomos para a casa dele passar o resto da noite. Algumas coisas importantes. Meu avô não fala sobre nada paranormal, mas ele é categórico ao dizer que você não deve entrar na propriedade dele sem permissão, e se receber permissão, deve ficar apenas onde ele indicar e, por fim, nunca, jamais, passar do quintal da propriedade dele à noite. Tentamos inúmeras vezes até mesmo fazer meu pai falar sobre isso. Ele só dizia, você não quer ir lá depois da meia-noite, confia em mim, e meu pai não é um homem medroso. Ao longo da estrada, uma ponte cruza uma cachoeira. Nesse ponto, a ferrovia está milhares de metros abaixo, então você atravessa o riacho. Estava seco, pois era o meio do verão. Paramos lá e eu fiz xixi. Nós dois fizemos. Eu não sabia por quê, mas não chutei terra. Pensei nisso enquanto me afastava, mas não disse nada. Provavelmente devo mencionar que eu estava com uma espingarda e meu irmão estava com seu arco composto. Um dos motivos pelos quais decidimos ficar fora da estrada, mesmo com um pouco de movimento, foi nesse momento que tudo desandou. 3 casas ficam no terreno do meu avô. Subíamos a colina até uma que ele aluga para um casal de idosos simpático. Estávamos subindo por essa estrada que costumava ser usada para transporte de gado, mas que não era usada há um tempo. Ficamos o mais silenciosos possível, pois não deveríamos estar lá. À nossa esquerda, na direção das 10 horas, há um campo aberto e a estrada continua à sua direita. A estrada está cortada em uma colina, então há uma parede de terra acima das nossas cabeças. Tem 1,85 metros de altura para você ter uma ideia. Enquanto caminhamos em alerta máximo, nós dois ouvimos algo. Parece um cavalo, mas não há mais cavalos na propriedade. Já faz anos que não tem. Trocamos olhares quase invisíveis na escuridão e antes de percebermos, ele já corre em nossa direção, não galopando, mas correndo. 2 patas batem no chão com passadas muito longas, passadas que mostram que essa coisa provavelmente é uns 60 a 90 centímetros mais alta que a gente. Não tenho orgulho demais para admitir que congelei ali mesmo com a espingarda na mão, nem consegui mirar. Meu irmão pulou para trás e disse que puxou o arco, mas não soltou o virote. Ficamos atônitos. Essa coisa veio para cima da gente como um trem de carga em poucos segundos que pareceram horas, e dava para ouvir a respiração dela, bufando forte como um búfalo. Mal dava para ver o contorno, mas era alto e tinha forma humana. Pensei em algo desgrenhado, com pernas de cavalo e cascos fendidos correndo. Nos meus últimos momentos, ou algo assim, pensei. Quando aquela coisa chegou bem perto de nós, eu percebi. Meu irmão contou depois que havia algo perseguindo aquilo. Não tenho referência do que havia atrás, pois aquilo absorvia a escuridão e era mais escuro que a noite. Essa é a única razão pela qual você conseguia ver o contorno daquela coisa. Era rápido, tinha percorrido a mesma distância em apenas alguns segundos e parecia que estava no encalço da criatura com cascos quando os cascos bateram no chão pela última vez, a poucos metros de mim. Com outra respiração, ela pulou sobre nós para a margem atrás, enquanto algo a perseguia e deslizou forte, como um cavalo freando pela vida. E então, puf, tinha sumido. Só ouvimos essa coisa ainda nos perseguindo, passando por mansanitas e carvalhos, quebrando grandes galhos como um trator. À noite paramos, recuperamos o pouco de compostura restante e traçamos nosso caminho. Ainda havia um bom caminho até a casa do nosso amigo. Vamos atrás do que estava atrás daquela coisa ou seguimos uma trilha menos usada, atrás das casas dos velhos, e em direção à criatura de cascos ainda quebrando galhos e rondando na escuridão? Talvez tenha sido tolice, mas decidimos não enfrentar quem perseguia aquilo e nos aproximamos da criatura em silêncio. Ouvimos passos e galhos se quebrando atrás de nós enquanto seguíamos, e ambos sentimos uma calma imediata. No momento em que passamos pelo portão que delimitava o quintal da casa, acordamos nosso amigo e compartilhamos um cigarro enquanto contávamos a história para ele. Ainda tremo e quase não consigo falar disso até hoje. Não sei o que encontramos. Nunca falamos com o vovô sobre isso e essa é a primeira vez que escrevo sobre o assunto. Tenho 30 anos agora
Moro na casa para a qual estávamos tentando ir naquela noite toda. Só passo do meu portão à noite se estiver de carro. Acho que vimos o curandeiro, embora meu irmão ainda não tenha certeza. Tenho 2 cães de caça e na outra noite, durante as enchentes, um deles estava implorando para sair. Isso foi por volta das 23 h, o colar de rastreamento dele parou de funcionar e, às 2h da manhã, minha mãe e eu estávamos procurando por ele. Agora, minha mãe é supersticiosa, mas ela não me leva a sério. Quando eu falo sobre coisas como nunca assobie na floresta e se você ouvir alguma coisa, finja que não ouviu. É claro, eu lembro ela, e a primeira coisa que ela faz quando sai de casa é assobiar. Não o encontramos e resolvemos esperar alguém ligar. Durmo por volta das 4 da manhã, acordo, faço café e percebo algo estranho, como se estivesse sendo observado e a casa parecesse diferente. Agora, nossa porta da frente está quebrada e às vezes ela se abre sozinha, o que não é grande coisa, mas a nossa porta dos fundos. Essa tem 3 trancas, que confiro 3 vezes toda noite. As 2 portas estavam escancaradas. Eu fecho as portas, pego algo para me proteger e examino a casa, mas não encontro nada. O dia segue. Minha casa não é tão velha, mas foi mal construída, então bichos às vezes entram pelas paredes. Também temos um porão sob a casa, mas a queda é tão grande que nada, nem mesmo um rato conseguiria subir ali. 2 dias depois, chego da escola, meu irmão estuda antes de sair com os amigos e meus pais estão no trabalho. Estou completamente sozinho. Vou até o congelador pegar um picolé quando ouço um estalo. A princípio, achei que o chão estava desabando, mas ele parece firme. O que quer que seja, parece grande e pesado vindo debaixo de mim, como se algo arranhasse ou mastigasse algo lá embaixo. Ligo para meus pais e meu pai disse que vai dar uma olhada, mas a entrada do porão rasteiro está selada há meses e continua intacta quando ele chega em casa. Na noite seguinte, viro à noite acordado porque estou atolado de dever de casa. Em certo momento, pego outro picolé e, ao abrir o freezer, a luz do fogão pisca estranhamente. Talvez precise trocar a lâmpada, pois a luz do teto também pisca. Eu tenho esse lance de se qualquer coisa, mesmo que remotamente, parecer paranormal. Digo, se não quiser pagar aluguel, saia. Eu estraguei tudo. Um copo cai do balcão, um armário se abre sozinho e eu fico assustado. Mas eu me recuso a deixar seja lá o que for isso ter essa satisfação. Então eu vou dormir como se nada tivesse acontecido na noite seguinte. Eu tento realmente dormir um pouco. Eu sempre fui do tipo que acorda durante a noite e por volta das 2 da manhã eu sinto algo me observando pela janela. Contei tudo para o meu amigo e ele disse que parece ser um mímico, mas que eu não estou em perigo e que isso não tentou me machucar. Eu não tenho certeza do que está acontecendo e eles disseram que é possível. Eles também falaram o nome Judy. Como meu nome é Jade, presumi que o app não tinha meu nome no banco de palavras. Vejo tudo isso com ceticismo, mas pesquisei no Google e me assustei ao ler sobre uma garota cujo corpo foi deixado em uma vala coberta de galhos no mesmo caminho onde eu andava. Ela era estudante. Foi sequestrada por alguém da igreja, drogada, morta e jogada na floresta para ser encontrada depois. 2 meses depois, acharam as chaves dela no carro dele, usado para levar o corpo. Fiquei surpreso ao abrir o app para revisar as palavras e ver que a última que eu não tinha ouvido na época era Santo. O nome dela era Joia. Outro nome com J pode ser forçado, mas levando em conta as poucas palavras no banco de palavras, acho que foi uma forma de me mostrar que ela estudou. Parece tudo muito real. Eu só me senti tão triste. Não parecia maldade. Parecia mais que ela não conseguia seguir em frente e estava com medo por outras mulheres sozinhas, tentando me alertar. E aí, pessoal, aqui é o Mortis Media e muito obrigado por ouvirem. Espero que vocês tenham gostado da coleção de histórias assustadoras de hoje à noite das Florestas Assombradas. É sempre divertido voltar lá. Gostaria de lembrar a todos que são apoiadores ou que pretendem ser, que me informem a data do seu aniversário, caso seja durante o verão. Porque não vou conseguir gravar com as crianças nesta casa
E também quero passar tempo com meus filhos, sabe? Porque eles não têm aula. Então, envie isso o quanto antes para que eu possa pegar o seu tema, encontrar as histórias, gravar tudo e fazer o vídeo, por favor. Mas é isso da minha parte. Gostaria de agradecer imensamente, como sempre, aos meus membros e apoiadores atuais, cujos nomes podem ser vistos na tela. Se quiser vantagens exclusivas, acesse o link na descrição para saber mais. É isso da minha parte. Continue incrível e até o próximo vídeo. Boa noite.